Olá, Olá, boa noite. boa noite a todos, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui à live da Fundação Itaúsa Industrial, que vai falar sobre, como sobrar dinheiro para contribuir com a aposentadoria durante a pandemia. Nosso objetivo também vai ser falar de outros temas ligados à própria sobra de dinheiro, né? E para isso a gente trouxe aqui hoje uma especialista no assunto, a Luciana Pavan. Já vou fazer uma apresentação dela aqui para vocês, mas antes de tudo gostaria de agradecer aqui a participação de todos, né, nessa noite de quinta-feira, noite um pouquinho gelada aqui em São Paulo, né? Eu espero que todos estejam bem, né, com saúde, né, junto com as suas famílias, né, em suas casas, né? A gente está vivendo aqui todo esse momento diferente na história, na nossa história, né, pelo menos na nossa geração, talvez a geração aí dos nossos pais e avós não tenham vivido uma situação como essa que a gente está passando hoje. Na verdade, né, é um momento de crise, é um momento que todo mundo tem sentido, né, inclusive financeiramente, os impactos da pandemia. Por outro lado, também, toda crise ela abre oportunidades, né? Abre oportunidades para nós repensarmos hábitos, repensarmos algumas atitudes, e pode ser uma oportunidade, né, para que aconteçam coisas positivas para nós também, né? Nós temos alguns fatos curiosos, né, mas que mostram que as pessoas estão atentas à questão de economizar, de se preocupar um pouco mais com o futuro, né? Por exemplo, a captação da poupança, mesmo na época da pandemia, aumentou substancialmente. Esse é o tipo de informação que, de alguma forma, né, mostra que as pessoas estão preocupadas em fazer algum tipo de economia, né? Bom, falando um pouco disso aqui, como nós temos aqui na Fundação dos seguidores aqui no nosso Facebook, além de próprios participantes, também temos pessoas que nos acompanham, né, que não necessariamente conhecem ou participam dos nossos planos. Eu gostaria de falar aqui quem é a Fundação Itaúsa Industrial. Então, a Fundação Itaúsa Industrial é uma entidade fechada de previdência complementar, também conhecida como fundo de pensão, né? Então, se você ouviu o fundo de pensão, você já sabe que é uma entidade fechada de previdência complementar. Então, nós administramos planos de benefícios, também conhecidos como planos de previdência, né, para os funcionários das empresas que patrocinam a Fundação Itaúsa Industrial hoje, né? Hoje a patrocinadora principal é a Duratex, nós também temos a própria holding, né, que é a Itaúsa, e também administramos o plano dos funcionários, né, que eram oriundos da Itautec, né, da Queiroz, né, de algumas outras empresas que a Itaúsa já teve participação no passado. Bom, dito isso, né, a Fundação ela tem, além do próprio canal aqui no Facebook, com as informações que nós temos aqui, que a gente traz informações dos nossos planos, algumas informações institucionais, nós também temos um projeto de educação financeira, né, chamado Parceiros do Futuro. Vocês estão vendo aí embaixo no rodapé, passando aí vários endereços, né, dos endereços da Fundação, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, né, inclusive do projeto que nós temos do Parceiros do Futuro. E também tem o merchan da nossa convidada aqui, que é o do canal que ela tem, que é o 90 Segundos de Finanças. A gente já vai falar dela já já, né? Antes de começar, eu vou falar um pouquinho ainda mais sobre por que nós fizemos essa live hoje, né? Nós fizemos uma pesquisa, uma enquete, né, perguntando para os participantes quais os temas que eles gostariam de estar ouvindo, né, que a gente se aprofundasse mais, e o tema escolhido foi exatamente esse que nós estaremos abordando hoje. Né? E como eu falei, a ideia é sobrar dinheiro. Né? Então, assim, alguém pode estar falando, mas eu já estou aposentado, então essa live não interessa para mim. Interessa sim, que a ideia é sobrar dinheiro. Né? Para quem ainda não está aposentado, para quem ainda está longe disso, né? Se preocupar com a importância de acumular alguma coisa agora, né, principalmente os mais jovens, aquele pessoal ainda que tem uma trajetória, né, longa pela frente, né, com taxa de juros no patamar que está hoje, a dificuldade de acumular vai ser maior. Então é importante vocês estarem sempre atentos, preocupados em terem, né, uma reserva, né, terem uma conta de aposentadoria, né, para se preocupar também com o seu pós-carreira. Né? A vida não é só feita do presente. Estamos vivendo o presente, mas a gente precisa ter uma preocupação com o nosso futuro também, né? E agora sim, eu vou falar um pouco da nossa convidada, né, da Luciana, que estou cansado, que o pessoal começa a sair da live, porque eu não falo, eu não paro de falar, e não deixo a nossa convidada falar também, né? A Luciana Pavan,
ela é líder de economia comportamental e finanças, né, pessoais, no aplicativo de finanças Olivia. Ela é fundadora do canal 90 Segundos de Finanças no YouTube, né, consultora de organização financeira pessoal, né, e conselheira voluntária da ONG Multiplicando Sonhos, né, que leva a educação financeira aos jovens de escolas públicas. Aliás, tem um ponto bem interessante também na parte de educação financeira, Lu, eu vou chamar ela de Lu, né, porque todo mundo chamou Luciana de Lu, né? Mas eu já conheço ela há bastante tempo, tá? Mas tem uma coisa bem interessante que no Brasil hoje também já existe, se discute bastante já, inclusive a obrigatoriedade, né, de se começar a falar de educação financeira nas escolas, que seria bastante positivo também. Mas vamos lá, Lu, agora voltando para o nosso tema aqui, eu vou começar a fazer as perguntas para vocês. Pessoal, o canal do Facebook está aberto, façam as perguntas, a gente vai respondendo conforme a gente for tendo tempo aqui na live, né? Vai ter o pessoal também nos ajudando aqui, apoiando para consolidar as perguntas, e a Luciana vai responder para todo mundo, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Lu, a gente sabe que a pandemia, então, como a gente já tinha comentado, né, ela exigiu muito das pessoas em relação ao planejamento, né, de gastos e de investimentos, né? Você, como consultora financeira, o que você vê de erros mais comuns, assim, que você percebe que as pessoas cometem ao tentar organizar suas finanças? Tem alguma coisa que elas podem começar a fazer, assim, para atualizar esse projeto de vida, que pode fazer com que elas desanimem no meio do caminho? Tem alguma coisa desse sentido que você pode ajudar a explicar para o pessoal o que eles podem fazer nesse sentido? Bom, Herbert, muito obrigada pelo convite, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, é um prazer falar de finanças pessoais. Antes de entrar aí na resposta, queria até comentar que você falou importantíssimo, né? A questão da educação financeira entrou para a grade curricular recentemente, né? Teve um decreto aí, o 10.393, que assinou, que colocou isso na grade curricular das escolas brasileiras. É lógico que a gente ainda vai ter um tempinho para implantar, né? Para as escolas conseguirem implantar, mas isso é muito bacana, assim, né? É muito legal. Esse outro número que você trouxe também, né, do aumento da poupança. Então, assim, eu acho que a pandemia, ela é muito triste, né, e muito ruim, mas se a gente pode ter um lado positivo disso, realmente é esse olhar para as finanças que as pessoas passaram a dar, né, foram obrigadas a dar, no final das contas, forçadas. Então, isso realmente tem sido muito positivo, né? E assim, o que você falou é a mais pura verdade, né? As pessoas começam a se organizar, veem qualquer coisa, desanimam. Então, nas minhas consultorias, assim, o que eu vejo três principais erros, né? Que acontecem com as pessoas e que eu queria comentar aqui com vocês. O primeiro deles é a falta de consciência financeira. O que seria isso? É você saber de fato quanto você ganha, de fato quanto você gasta, qual seria a sua capacidade de poupança. Aí tem muita gente que fala, Lu, não, eu sei quanto que eu gasto com a escola dos meus filhos, quanto custa o aluguel, tal. Mas na hora que a gente senta e coloca na ponta do lápis, todo mundo leva um susto. Assim, não importa a renda da pessoa, não importa o tamanho da família, todo mundo leva um susto. Assim, e o campeão de susto é realmente a alimentação, né? Todo mundo fala, nossa, eu não acredito que eu gasto tudo isso com o supermercado, eu não acredito que eu gasto tudo isso com o restaurante, comendo fora e tal. Então, é muito importante a gente ter essa consciência financeira, né? E aí você fala, bom, mas e quando é que eu sei que eu tenho essa consciência? Você sabe quando de fato você tem as rédeas da sua vida financeira na sua mão. Então você é uma pessoa que, poxa, surgiu uma possibilidade de, sei lá, comprar um carro. E a pessoa fala para você, olha, a parcela desse carro vai ser R$ 4.000. E você fala, não, R$ 4.000 não cabe no meu orçamento. Não cabe na minha vida hoje, na situação financeira que eu tenho hoje. Então, assim,
a consciência financeira é isso, é você conseguir ter noção da sua vida financeira para aceitar, enfim, propostas, para decidir sobre compras, decidir sobre consumo. Isso não é muito fácil as pessoas terem. O segundo erro, Herbert, que eu te falo, é assim, a gente não ter uma meta clara, um projeto claro. Então, isso já tem vários estudos de economia comportamental que falam, né, que provam que você tem mais facilidade, você consegue poupar mais quando de fato você tem uma meta clara. E aí, lógico, a meta é muito pessoal, né, de família para família, de situação para situação. Então, por exemplo, uma vez eu atendi um casal, eles estavam namorando, cada um morava com seus pais, né? Tinham poucas despesas, tinham despesa com transporte, celular e tal. E a meta deles era casar e comprar um apartamento. Assim, eles queriam fazer uma festa e queriam comprar um apartamento. Então, eles conseguiram, estava muito claro para eles o objetivo. E aí eles passaram 6 anos juntando dinheiro, abrindo mão de viagem, abrindo mão de sair à noite para barzinho, essa coisa toda, porque eles tinham aquela meta muito clara e conseguiram, né? Então, assim, como é que a gente faz para ter uma meta clara? Porque eu acho que dependendo da fase da sua vida, por exemplo, você está ali namorando, quer ir morar junto, quer casar, isso tá fácil, mas e depois? Né? E depois que você está casado, e depois que você de repente está numa outra fase, né? Como é que você faz para ter essas metas claras, né? Isso é muito importante a gente perceber. E aí, o segundo ponto que é muito importante ter como meta, que as pessoas esquecem normalmente, né? Porque acaba ficando com essas metas mais tangíveis. Ah, eu quero comprar um carro, eu quero ter uma casa na praia, eu quero outras coisas como meta, e esquecem de colocar a aposentadoria como meta, né? Como é que fica essa vida sua futura mais para frente se você não puser como meta agora ter uma aposentadoria estável, né? Então, isso também é muito importante a gente considerar. E por último, assim, o terceiro principal erro que eu vejo, e aí eu atribuo um pouco à sociedade que a gente vive, né, não só o indivíduo, que é a questão das atitudes por impulso, né? A gente está inserido aí, infelizmente, numa sociedade de, que te reconhece pelas coisas que você tem, né? Então a pessoa acaba priorizando comprar um tênis caro, ter um celular de última geração e para ser reconhecido no grupo de amigos e tudo mais, sem levar em consideração as consequências que isso vai ter para a sua vida, né? Então, a pessoa compra o celular sem saber se ela vai conseguir pagar, se ela vai entrar no cheque especial. E aí a gente já sabe a consequência disso, né? Não paga o mínimo do cartão, pega o cheque especial para cobrir o cartão. E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, olhar os dados da pré-pandemia, né, em janeiro de 2020, a gente tinha 61 milhões de brasileiros com alguma restrição no CPF, né? Isso é bem, bem forte. E então, assim, como é que a gente sai dessa armadilha, né? Tem uma pesquisa do SPC que eu acho muito legal, que ela mostra que 19% das compras de roupas e 13% das compras de eletrônicos são feitas por impulso. Então, eu acho que isso é um dado muito bacana, né? Se você pensar, sei lá, se você olhar nos seus controles e viu que você gastou R$ 1.000 com roupa, poxa, R$ 200, né? Quase R$ 200 pode ter sido por impulso, né? Pode ter sido coisas que você de fato não estava precisando. Então, o pessoal que está aí nos assistindo, né, tendo essa noção,
é bem importante a gente ter, na verdade, uma ferramenta que consegue brecar isso, que é uma pergunta muito simples, que é: eu realmente preciso disso? Então, assim, se você, na hora que está fazendo a compra, conseguir parar e falar, olhar tudo que você está levando e falar, poxa, eu realmente preciso disso, automaticamente você consegue trigar partes do seu cérebro, né, a parte que tem a racionalidade e consegue se controlar. Então, isso é um, é um dado que eu queria trazer para vocês, é esse número do SPC e uma perguntinha chave aí que a gente pode fazer para conseguir controlar esse impulso. Excelente, Luciana. Assim, eu acho que tem um ponto que você comentou, né, que eu percebo que é um erro bastante comum das pessoas, né, principalmente as pessoas que estão empregadas, que têm uma renda, né, que têm um salário definido. Muitas vezes o pessoal faz a conta, né, a pessoa faz as contas e acaba esquecendo, por exemplo, dos descontos, né? Então, de cara, a gente, né, quem trabalha com carteira assinada vai ter o desconto ali do INSS, né? Dependendo dos benefícios da companhia, terão outros descontos também, né? De alguns benefícios, imposto de renda. Então, o pessoal acaba não tendo muita noção do salário líquido, né? Que é aquele de fato que fica disponível para a pessoa utilizar. E aí ela acaba ficando sempre endividada, porque ela sempre está consumindo, né, aquela parte que ela não tem, né? Esse eu percebo que é um erro bastante comum, né? E uma coisa que a gente percebe também, quando a gente fala de 61 milhões de pessoas, né? De uma população de 200 milhões de pessoas, né, você está falando assim, 200 milhões temos as crianças, né? Então, se tirar as crianças que não consomem, não tem cartão, não tem ainda, né, não estão com o nome sujo, se a gente falar das pessoas que estão com com a capacidade de trabalho ativa, né, é muito grande esse número de pessoas que têm restrições ainda no SPC e no Serasa, né? E aí você abordou esse ponto muito, muito importante, que é essa questão do impulso, né, do lado emocional. E tem gente que ainda, eu escuto muito isso, né, do pessoal que fala, eu vou no shopping, porque eu estou estressado, eu estou estressada, estou em depressão, eu preciso gastar para me poupar, né? E gastar, melhor para poupar, não, gastar para se sentir melhor. E na verdade você não vai sentir nada melhor depois, né? Pode ser que você tenha uma satisfação momentânea, né? Mas com certeza vai ter uma dor de cabeça depois que isso passar para pagar as contas, né? Nossa, é tão verdade que, assim, tem estudos que falam que as emoções, elas nos dirigem para má decisões, seja elas de consumo ou de investimento também. Então, quando a gente está muito eufórico, muito ou muito feliz, muito eufórico, ou muito triste, muito chateado, nervoso, é bom a gente não tomar nenhum tipo de decisão, sabe? Nem de investimento e nem de consumo. O pessoal fala, quando você está É. nervoso, não discuta com ninguém e não faça compras. Exato, exatamente. Isso serve nervosismo, ansiedade, depressão, para tudo, certo? Exatamente, exatamente. E eu estou vendo aqui que chegou uma perguntinha, né? Que se existe um percentual do salário ou da receita da família que é recomendado guardar. Olha, Tatiana, obrigada pela sua pergunta. Existe sim uma regra que se chama, que é comum no meio de educação financeira, que é a de 50, 30, 20. Onde 50 seriam os gastos essenciais, aí moradia, educação, alimentação, transporte. 30% seria para os supérfluos, então é um curso extra, é uma academia de ginástica, é uma viagem, restaurante, diversão. E 20% seria para a parte ou de poupar ou de pagar dívidas e empréstimos, né? 20% seria o financeiro. Então, 50 essencial, 30 supérfluo
e 20 poupança ou gastos financeiros quando você tem? Isso é um ponto importante, né? Até porque as pessoas elas acabam esquecendo, né? Também que da renda dela, elas precisam também deixar alguma coisa reservada, né? Para aquela reserva de emergência, né? Que é aquele normalmente o pessoal para não ter que recorrer a um empréstimo, alguma coisa que tenha que pagar juros, né? Ela precisa ter pelo menos ali no mínimo 6 meses, eu acredito, né, Luciana, de renda em uma reserva de emergência, né, para evitar esse tipo de situação, além também de ter uma reserva para a própria aposentadoria, né, que no caso da fundação, quem já participa dos planos, ou quem participa do nosso caso do Plano Pai hoje, tem essa oportunidade, né, e ainda tem a vantagem de ter a contrapartida da empresa, né. Perfeito. Não, esses planos de previdência, assim como benefícios, são excelentes e espero que todo mundo esteja contribuindo aí. E é verdade, assim, a reserva de emergência, né, acho que ela nunca foi tão falada como agora, e a ideia é ter pelo menos 6 meses, o equivalente a 6 meses das suas despesas, né? Então, imagina uma família, uma pessoa que gaste 5.000 reais por mês, o mínimo para ter como reserva de emergência seria 30.000 reais, né? Só que e o que você. Eu acho que assim, a gente acaba, né, a mídia e as pessoas acabam falando tanto de reserva de emergência. A reserva de emergência ela é uma poupança das pessoas, né? A grande diferença é que a gente indica que esse valor esteja investido em algo que seja muito líquido, ou seja, que a pessoa possa sacar a qualquer momento, e que o risco do investimento seja baixo, né? Para que ela não perca o valor que ela poupou e possa usar para uma emergência. Essa é a grande diferença. Mas assim, isso lógico, né? Esses 6 meses é uma coisa que para dar um norte para a pessoa, né? Mas se conseguir poupar mais que isso e ter mais que isso, melhor, né? Mais tranquilo vai ficar quando alguma coisa acontecer, né? Sem dúvida, Luciana, tem um ponto importante também, eu acho que nessa colocação nossa, né, que a gente, muitas vezes o pessoal, assim, que a gente também precisa viver, né, e como a gente comentou, né, tem um presente, eu acho que assim, não é abrir mão, né, de fazer, né, aquilo que gosta, pensando só no futuro, mas também, né, aproveitar a vida. E tem, muitas vezes, existem decisões que você pode estar tomando, né, que precisa também ter o valor daquela decisão, o valor daquela decisão financeira, porque muitas vezes a gente acha barato, por exemplo, comprar um celular de 3, 2 mil reais, mas acha caro pagar isso num curso, por exemplo, de idiomas, né? Alguma coisa que possa ajudar a gente, inclusive, a aumentar a renda futuramente. Né? Então, esse tipo de decisão é importante para a gente pensar também no nosso dia a dia. Né? Assim também como aquela outra decisão do tipo, olha, eu quero fazer uma troca né, de repente eu tenho uma despesa com transporte, eu quero comprar uma moto, eu quero comprar alguma coisa que me ajude no meu dia a dia, eu vou acabar economizando depois, né? Muitas vezes essa conta você precisa fazer que faz sentido, você pode eventualmente estar aumentando temporariamente seu gasto para ter uma economia depois. Mas o que é importante é você manter essa disciplina, né? Em relação a você não entrar, por exemplo, num cheque especial ou num crédito, ou dever para o cartão de crédito, que é muito pior, né? Vou ter uma pergunta aqui do Júlio, né? Obrigado pela pergunta, Júlio. Qual a diferença de utilizar um plano de longo prazo da fundação em relação de um banco, né, ou uma corretora? Então, na verdade é o seguinte, Júlio, a grande diferença é que você está, no caso do plano de previdência, na fundação, se você estiver participando, for funcionário de uma das empresas patrocinadoras, você vai fazer uma contribuição e você já vai ter uma contrapartida da empresa no mesmo valor. Então, ou seja, você vai ter aqui 100% de retorno sobre sua contribuição na hora. Então, a especialista aqui, ela já, com certeza, se ela tivesse oportunidade, a Luciana, de entrar num plano desse, ela entraria, não tenho a menor dúvida, né? E, além disso, você tem outras vantagens, por exemplo, vantagem tributária, de você poder fazer a contribuição e ter a dedução de imposto de renda,
que dependendo da aplicação que você fizer no banco, né, no caso, a aplicação que você poderia fazer para ter essa dedutibilidade seria a aplicação em um plano do tipo PGBL, né? E também a questão do próprio veículo, né, que você está utilizando. A fundação, os fundos de investimento de bancos, normalmente eles têm um custo, né, que não é tão competitivo quanto o que a fundação pratica. Então, espero ter respondido sua pergunta, mas assim, a diferença é que o nosso plano, de fato, ele tem uma vocação de longo prazo e tem várias vantagens que nem todos os produtos bancários têm, né? Perfeito. Lu, tem uma pergunta também da Luciana aqui, Lu, acho que eu vou deixar isso para você responder. Que ela pergunta se dado o aumento da captação da poupança, se nesse momento de juros baixos, essa é mesmo uma boa alternativa. Olha, Luciana, minha xará. Então, a poupança, ela tem algumas... ela tem a parte tributária, né, que ela não tem imposto de renda. Então, eu estava vendo um cálculo outro dia, inclusive, no YouTube, de um educador financeiro fazendo uma simulação de R$10 mil por um ano. A premissa era que o IPCA ia ser 1,6%, e a Selic ia ser 2%, né? Então, para igualar a simulação que ele estava fazendo entre os diversos produtos. A poupança, R$10 mil na poupança por um ano, ia te dar um rendimento real bruto R$20 menor do que um Tesouro Selic. Então, eu não lembro exatamente os números que deu na simulação dele. Você colocava 10 mil, daria 10.161, aí ele colocou no Tesouro Selic, dava 10.120, ou seja, para esse valor, com essas premissas, os produtos estavam muito, muito parecidos, né? Então, depende muito, todo mundo fala, a poupança é ruim. Para mim, o pior é não poupar. Então, assim, se você nesse momento se sente confortável somente com a poupança, você ainda quer tomar um tempo, aprender sobre o Tesouro Direto, aprender quais são outros produtos no mercado, é melhor você ir para a poupança do que e não ir para nenhum lugar. Então, eu diria que é a porta de entrada, né? Sempre foi a porta de entrada dos investimentos dos brasileiros, né? A gente tem muita gente com investimento em poupança hoje em dia, mas eu te aconselharia a pesquisar um pouco mais sobre o Tesouro, a saber como é que funciona, a saber como você faz para investir e fazer algumas contas, né? Por quanto tempo você pretende deixar o dinheiro, qual seria o valor final em uma aplicação, em outra aplicação, para tomar a melhor decisão. E se a decisão for aplicar em previdência, né, e aposentadoria, e você tiver no plano PAI, né, aproveite e faça uma contribuição para o plano. Né, pois pode ser para você a melhor estratégia, se for esse o seu objetivo. Né, se não, siga as dicas da especialista. Lu? Exatamente, não, mas a previdência com certeza seria um ótimo investimento, não tenho a menor dúvida. Lu, eu tenho umas perguntas para você aqui também, mas essas são as perguntas aqui da nossa live, né? Ligada aqui à questão do tema da nossa conversa de hoje. Assim, na Fundação, nós temos falado muito para os nossos participantes dos nossos planos, né? Sobre a questão da calma, né? E da prudência necessária nesse momento aqui que a gente está passando, um momento de crise, né? Então, a Fundação ela teve um processo, né, tem um processo de comunicação bastante intenso com os participantes. Já tinha, né? Em função da pandemia, a gente soltou muitos comunicados, alertando os participantes em relação, olha, né, agora é hora de pensar, tomar cuidado, né? Não fazer nenhum movimento abrupto. E assim, essa recomendação se mostrou correta, né? Teve um problema ali em março, né? Que todo mundo sentiu, fevereiro e março, né, o resultado não foi bom,
Mas, em compensação, quem ficou, né, quem teve, conseguiu conseguiu ficar nos perfis de risco, né, conseguiu recuperar, né, e hoje a gente está vivendo uma situação já de anterior, igual a que a gente estava antes da pandemia, né. Uhum. Agora, e assim, e quando a gente pensa, né, que a gente que essa aqui é uma crise, né, e outras virão, né, o que a gente pode dizer, né, o que é prioridade e o que não é durante a pandemia, pensando em economizar para o pós-carreira, né, e aí eu já engataria com uma outra pergunta também, né, como manter essa disciplina financeira nesse tipo de incerteza, né, inclusive em relação à rentabilidade, que é esse ponto que eu comentei aqui, dessas movimentações que ocorrem, né. Exato, exato. Olha, que bom que você teve bastante gente que conseguiu permanecer e que realmente se controlou para não sair sacando, né, e realizando prejuízo, né? Que ótimo. Então, a pandemia, essa crise, né, ela teve um papel muito importante aí, como a gente estava falando antes, para as finanças pessoais, né? As pessoas passaram a olhar mais para as finanças pessoais à força. E porque quando, por exemplo, eu estava numa consultoria, eu falava, olha, você precisa economizar, que tal deixar de ir no shopping, vai num parque, né? Não atrela o seu lazer sempre ao consumo. Vamos tentar fazer alguma coisa mais barata e tal. E aí a pessoa se sentia assim como se ela estivesse sendo castigada. Nossa, eu vou chegar no final de semana, não posso nem ir no shopping, sabe? Ai, Lu, não, não sei o quê. Bom, agora todo mundo não pode ir no shopping. E pronto, né? Então, assim, essa reinvenção, eu acho que as pessoas estão olhando mais para as finanças, e quem não olhou até agora, eu faço o convite, né? Olhe para os seus gastos fixos e olhe para os seus gastos variáveis. Eu sei que falando assim parece que é coisa de empresa, né? Mas a gente tem sim na pessoa física gasto fixo e gasto variável. E para mim, o gasto fixo é onde realmente mora o perigo. Por quê? É aquela coisa que você contratou lá atrás, de repente está no débito automático, você está acostumado com aquela despesa, está acostumado que cai sempre naquele dia na sua conta, você não olha se subiu, se teve reajuste. Então, assim, eu convidaria todo mundo a visitar os seus extratos bancários, saber de fato o que está caindo na sua conta, e dar uma olhada no seu plano de internet, de telefone, né? O que você tem de gasto fixo na sua vida, revisita. Inclusive, eu queria deixar aqui um link para o pessoal de um site chamado melhorplano.net. Esse site é um site super interessante porque ele é um comparador de planos e serviços por CEP. Então, você entra no site, coloca seu CEP, e aí vai ter todos os provedores de serviço que atendem na sua região. E aí, né, você olhando o seu extrato, vendo o que está caindo ali, e olhando os outros que te atendem, né, você pode tranquilamente tomar a decisão de trocar, né? Então, isso com certeza significa bastante, né? Às vezes a pessoa fala, ah, mas ligar para a operadora é tão difícil, eu fico pendurado no telefone, não vale meu tempo. Mas eu falo que vale, porque assim, você não quer ficar com um plano de internet por um mês. Você está ali por um ano, ou muito mais, né? Então, imagina, você conseguindo R$ 20, em um ano você já vai ter R$ 240, que já podem ir para a Previdência. Então, assim, tudo quando a gente pensa no tempo que a gente vai ficar com o serviço, vai valer a pena esse trabalho agora, né? E aí, Herbert, eu queria que você me permitisse aí lançar um desafio para a nossa audiência aqui na live, que é um desafio que vai dar Opa! pelo menos uns R$ 600 aí no ano. Posso?
Opa! Com certeza. É o desafio do gasto de celular. Porque quando eu falo que eu gasto R$ 39 por mês, eu já até postei nas redes aí dos 90 segundos que eu gasto 39 por mês, que quando eu falo ninguém acredita. E que eu tenho gigabytes, eu tenho dados, eu tenho tudo, ou seja, nunca fiquei na mão, consigo ligar para as pessoas e tal. E aí, quando eu pergunto para as pessoas, quanto você gasta de celular? Normalmente eu escuto uns 80, R$ 90. Então, assim, se você gasta R$ 90 hoje e pode baixar para R$ 40, significa uma economia mensal de 50, que no final do ano vai te dar R$ 600. Com os 240 que a gente falou ali da internet, já são 840 a mais na Previdência em um ano. Tá vendo, gente? Dá para sobrar um troquinho, hein? Não, dá mesmo. Então, assim, esse é o desafio que eu lanço para todo mundo. Depois vocês me contem nas redes sociais se deu certo, o que vocês fizeram. E aí, o segundo tipo de gasto, né? Como eu estava falando, a gente tem os fixos e os variáveis. Os variáveis, eu acho que a gente está percebendo, né, como está gastando menos em restaurante, está gastando menos em entretenimento e tal. E vamos ver como é que as pessoas vão se manter, né? Tomar cuidado para não ter aquele efeito que se chama revenge, né? De revanche, assim, eu fiquei em casa, agora eu quero ir num restaurante mais caro, né? Tomar cuidado com esse impulso. E para as compras normais, eu sempre falo, né? Se a gente quer resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes. E uma das coisas que eu aprendi na pandemia foi essas compras de internet, elas podem ser feitas de outra forma, né? Então, assim, se eu entrar no site da loja e pegar meu cartão de crédito e comprar, eu não vou estar fazendo nada diferente, né? Então, o que eu posso fazer de diferente? Eu indico para vocês alguns sites de cashback. Cashback é uma modalidade que você recebe o dinheiro de volta, um percentual da sua compra de volta. Então, eu vou deixar aqui com vocês a sugestão da Melius, que é melius.com.br. O Ganho de Volta, que é outro site de cashback também, que é ganhodevolta.com.br. E o AME, que é o amedigital.com. Esses 3 sites são bem interessantes para a gente usá-los quando estiver fazendo uma compra. Ou seja, você entra no Melius, você digita a loja que você quer comprar e entra na loja pelo Melius. Com isso, o seu cashback já está ativado e você, depois de um tempinho, recebe o seu dinheiro de volta. Lá nos 90 segundos tem um vídeo explicando um pouco mais sobre isso, com links também, se vocês quiserem. Fique à vontade. Lu, acho que aproveitar esse gancho que você está comentando, né? Eu queria só que cumprimentar aqui o pessoal que está assistindo a gente, né? Tem um monte de amigos aqui, de pessoas bem conhecidas aqui, queridas, que trabalham conosco, né? Tem o Marrone, né? Que eu abraço, Marrone, né, colega de Duratex, né? A Luciana, que mandou uma mensagem aqui para a gente da Itaúsa, a Renata, que é minha colega de diretoria, a Cláudia, né? Da minha conselheira, né, lá da fundação também, e também gerente de RH da Itaúsa, né, o Carlos, que é da Duratex também. Um abração para todos vocês, viu? Ele tá mandando mensagem aqui também. Olha, Carlão, aqui, ó. Carlão é atleta, né? E tá aqui a foto dele no Facebook aqui aparecendo. Olha como ele tava ali na praia. Carlão andava uns 80 km por dia para chegar no trabalho, né? Que abração, Carlão. E, ó, o Marrone dando depoimento dele, hein? Tá vendo? Eu tava colocando no Facebook também os comentários dele aqui. E ele é uma pessoa que tá usufruindo do benefício hoje, né, Marrone? Perfeito. Um abraço para vocês todos, viu? E, Lu, deixa eu aproveitar esse gancho todo, né? Que assim, você deu vários exemplos de opções, oportunidades que as pessoas têm
para tentar mudar hábitos, né? E essas mudanças podem fazer com que elas tenham algum recurso adicional, né? E esse recurso ela pode, né, servir inclusive para melhorar a aposentadoria dela futuramente, né? Aí só queria só te reforçar aquela última pergunta, né, que eu tinha feito, né? Como é que a pessoa pode fazer para ter aquela disciplina financeira, né, nesse período, assim, em épocas de incerteza, inclusive com essa questão da rentabilidade, né? Como é que as pessoas podem lidar melhor com isso? Você consegue ajudar a gente? Lógico, lógico. Não, é super importante, e aí, Herbert, acho que, só voltando ao que você falou da questão da contribuição, né? É, principalmente, né, para esses gastos que você já estava acostumado a ter, ou seja, você pagava um plano, um serviço R$ 250, você baixou para R$ 100, pronto, você já tem R$ 150 a mais por mês para contribuir, né? Então, acho que a gente fala brincando, né? Esses dinheiros que sobram e que você já estava acostumado a gastar, é mais uma razão para você contribuir, né? Você já vivia sem aquilo, sem conseguir poupar, então mais uma razão para já ir direto para a contribuição, né? E aí, bom, voltando, a disciplina financeira, né? Ela é super importante para você não se desesperar numa crise, né? Você vê todos os seus investimentos caindo, você se segurar, não agir por impulso. E a questão da consciência é que vai te trazer, então, aquela consciência que a gente estava falando no começo, né? De saber quanto ganha, de saber quanto gasta, a sua capacidade de poupança, ela vai conseguir te deixar fazer duas coisas principais. A primeira dela é o controle, né? E o controle é um hábito que eu realmente sugiro para todo mundo conseguir implantar, e quem não tem já implantado, conseguir implantar. Aí vocês falam, qual que seria o melhor controle? Para mim, o melhor controle é aquele que você consegue manter. Então, tem pessoas que se dão melhor com Excel, com planilhas, né? E tem pessoas que estão conhecendo aplicativos, conhecendo ferramentas de mercado. Eu indico a Olivia, não é só porque eu trabalho lá, mas é porque, de fato, é um aplicativo que é grátis e ele tem toda essa parte de números automatizado. Então, você conecta a sua conta e a Olivia faz a leitura dos seus dados, né? Então, ela te traz por categoria quanto você gasta e começa a dar recomendações em cima disso. Mas o mais importante do controle, sendo por uma planilha ou sendo por um aplicativo, é você saber de fato aonde você está gastando, né? Para onde o seu dinheiro está indo. Então, com moradia eu estou gastando tanto, com alimentação eu estou gastando tanto, com transporte eu estou gastando tanto. Bom, e aí, as coisas estão fazendo sentido, né? Tem algum item que você está gastando demais e você poderia economizar, né? Então, a hora que você coloca um controle, você coloca categoria para os seus gastos, você começa a encontrar pontos de economia. E aí, automaticamente, você fala assim, bom, tá bom, então eu vou me dar alguns limites aqui, né? Com transporte eu quero gastar no máximo tanto, com alimentação eu quero gastar no máximo tanto, ali com base na realidade que você está vendo. No final das contas, o que você vai ter? Um orçamento pessoal. Eu evito falar orçamento, porque muita gente não gosta dessa palavra, mas no fundo o orçamento é você se dar limites para as categorias de gastos que você tem na sua vida. E com esses limites claros para você, eu brinco com o pessoal que eu faço consultoria, que é para colar na geladeira esses limites aí, para você não passar. Mas, no fundo, você consegue, né, replicar isso para os próximos meses. Eu gosto de ter um horizonte aí de pelo menos 6 meses, um ano, de tal forma que você fala, bom, peraí, mas esse mês aqui, outubro, é aniversário do meu filho, eu vou gastar um pouco mais. Então, esse mês, meu limite vai ser um pouquinho maior.
dezembro é Natal, eu também gasto mais. Mas, no final das contas, você acaba tendo o quê? Um planejamento futuro. E isso é muito importante, e eu fiz questão de contar dessa forma para as pessoas entenderem que o planejamento ele é mais simples do que a gente pensa. Assim, dá para a gente, de fato, fazer um planejamento replicando limites que a gente fez com base no que a gente realiza hoje de despesa. E aí, com esse planejamento claro, o que, que você vai ter? Consciência de falar, poxa, o meu investimento está caindo, tudo bem, está tudo certo, eu consigo aguentar aqui com o que eu ganho, eu não preciso sacar. Então, você consegue ter mais conforto, até psicológico, para não agir por impulso. Muito bom, Luciana. Obrigado aí pela tua resposta, excelente. Né, de novo, aquela, né, acho que essa abordagem ela vai muito nessa questão da gente, né, no fundo, ter disciplina, né, pensar no que está fazendo, né, e agir com menos emoção. Né. Exato, Assim, exatamente. o mundo, né, de novo, lembrando aquela história, a gente precisa também viver, né, o presente, mas a gente precisa também pensar em disciplina. Né. Assim, o latino tem uma má fama de não ser disciplinado. Né. Então, por outro lado, a gente paga um preço por isso, né? Então, acho que a gente, acho que essas abordagens que você colocou, né, essas considerações, essas dicas, elas vão muito nesse sentido, né? Dá para fazer, dá para mudar, dá para usar recursos e que você pode, né, ainda aproveitar né, a sua vida, o seu presente e conseguir ter alguma renda complementar que possa te ajudar, né, a cobrir despesas, a cobrir um buraco que você tem no seu orçamento e também ajudar na tua reserva para aposentadoria, né? Lu, fazer aqui um comentário também, tem uma pergunta da Solange, né? Ela está fazendo uma pergunta sobre a questão da contribuição pro Plano Pai, né? Então, Solange, o Plano Pai, então, ele é um plano de previdência aberto para os funcionários da Duratex e da Itaúsa, né, um plano de previdência complementar, e esse plano, ele tem uma contrapartida da companhia, né? Então, se você trabalha numa dessas companhias, você pode conversar com a área de recursos humanos, eles vão te dar o esclarecimento a respeito desse plano. Se não, né, se você trabalha em uma outra empresa, né, talvez, se a empresa oferecer um plano de previdência, você pode conversar com eles também e tentar aproveitar essa oportunidade. E se não tiver, você pode também pedir para eles, falar, por que vocês não pensam a respeito disso, que é um bom benefício, né? É um benefício que está se tornando também, inclusive mais bem visto, né, pelos colaboradores. Né? Ele sempre foi um benefício importante, mas que muitas vezes ele acabava sendo importante mais quando a pessoa estava perto de se aposentar, né? E aí o desafio de você fazer uma reserva, fazer uma poupança, acabava sendo maior. Então, quanto antes, eu acho que a grande dica é você fazer isso cedo, né? E aproveitar os juros aí, o tempo a seu favor, né? Temos tempo para alguma pergunta ainda, Lu? Vou fazer uma pergunta aqui para você. Então, acho que aqui pelo tempo que a gente tem aqui da nossa live, né? Queria aqui agradecer a audiência de novo, aqui cumprimentar o pessoal, tem um monte de amigo aqui na live, então mandar aqui um abraço pro Valério, pro Wilson, né, pro Maurício, né, pro pessoal aqui da Fundação que está assistindo também. Gente, um abração para vocês. Obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês. Lu, vou dar uma pergunta para você aqui, da Maria Fernanda, tá? A Maria Fernanda ela está dizendo que é casada e o marido dela é bem desorganizado financeiramente, né? E como podemos prosperar desse jeito? Ela fala que tá difícil, né? É ele ou ela que é desorganizado? Então, você consegue ajudar a gente com essa resposta, Lu? Que eu acho que pode ser um dilema aí de muitos casais, né? Pois é, Maria Fernanda, obrigada aí pela sua pergunta. É um tema super interessante, assim, né? Essa questão das finanças para os casais, e assim, sem querer me alongar muito, mas assim, a coisa mais importante é a questão da comunicação entre o casal. Então, assim, eu já atendi casais e às vezes as pessoas chegam sem saber quanto o outro ganha, sem saber o tipo de benefício que a empresa do parceiro ou da parceira tem.
Infelizmente, também já atendi um caso de uma viúva que não sabia por onde começar, que o marido tinha falecido e ela nunca teve acesso às contas e também nunca se preocupou, né? Tudo ficava com o marido, enfim. Então, a questão da comunicação, pessoal, assim, é realmente muito importante. Falem de seguro de vida, falem de previdência, falem de despesas que vocês têm em comum. Isso do desafio do celular, a gente pega casais, pessoas que não contam para o outro quanto estão gastando de celular. Ou seja, você dentro da sua casa tem alguém que de repente está com o melhor plano que você e você não sabia. Ah, obrigada, pessoal. E, então, assim, é super importante essa questão da comunicação. E aí, tudo bem, às vezes um é mais organizado que o outro, um tem mais facilidade com Excel que o outro. Então, assim, uma coisa que eu falo é baixa a guarda, né? Tudo bem você descobrir que a sua mulher gastou tanto no cabeleireiro e você descobrir que seu marido pagou uma fortuna, um terno, né? Então, assim, vamos baixar a guarda, vamos nos comunicar e descobrir no casal quem que seria a pessoa mais habilidosa para manter esse controle, para fazer um planejamento juntos, sem julgamento. Eu acho que esse é o segredo para ter um planejamento aí, uma vida financeira saudável no casal. Ai, Lu, excelente. Lu, eu queria aproveitar para dar um abraço para o Olavo também aqui. O Olavo, que trabalha na Duratex, agente de benefícios, ele fez uma pergunta aqui em relação à aposentadoria, né? Ele é jovem ainda, tem muito tempo pela frente. Ele está perguntando aqui se essa fórmula das 12 remunerações anuais, ou seja, 12 anos de salário, é suficiente para aposentadoria. Você consegue me ajudar com essa resposta, Lu? Olha, isso vai depender muito do estilo de aposentadoria que ele quer ter. Existe, Olavo, na Exame, saiu até uma reportagem sobre isso super interessante, que é a questão da expectativa e da realidade, né? Então, no mundo inteiro, saiu que as pessoas imaginavam os aposentados, né, quando se aposentassem, que eles iam gastar só 30%, 35% do quanto que eles ganhavam de aposentadoria, com despesas com moradia, alimentação, eram 3 categorias, e na prática eles gastavam mais de 40%, 45%, isso mundialmente, né? Eu lembro que a reportagem trouxe país a país, mas em nenhum dos países a expectativa era maior que a realidade. Pelo contrário, a realidade, os gastos eram maiores que a expectativa. Então, isso vai depender muito do seu estilo de vida, muito da questão que você chegar lá, né, com dívidas, com financiamentos não quitados e tudo mais. O Lu também tem uma última pergunta aqui, da Natividade, né? Também tem a Cleo aqui. Nath, um beijão para você. Cleo também, um beijo. Perguntando um pouco mais sobre o plano, qual é o melhor nesse momento. Na verdade, não tem o melhor, não tem o pior, né? A gente sempre reforça muito a questão do que é bom para cada um, para cada momento, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente por conta dos riscos de cada perfil, né? Então, o conservador tem menos risco, compensação, ele tem menos exposição, né? Ativos que podem entregar uma rentabilidade maior, né, em determinados momentos, né? Por outro lado, o moderado agressivo podem também ter solavancos e nem sempre as pessoas estão preparadas para isso. Então, a gente sempre sugere que você faça ali, né, agora na Fundação nós temos o nosso sistema de alteração de perfil, né, e tem um questionário de suitability, que na verdade ele mostra, né, com algumas perguntas, qual que é o seu perfil, né, indicado. Eu sugiro que vocês vão lá, né, façam esse teste e verifiquem o que ele vai estar te indicando, né, e aí você avalia se você vai para aquele perfil ou não. Mas acho que é uma boa forma da gente poder responder essa pergunta, né. Então, Lu, eu queria aqui já caminhar para o nosso encerramento, né? Uma pena, acho que tem tanta coisa legal para a gente falar, né? Acho que foi uma hora que passou tão rápido
e foi uma hora muito gostosa aqui que a gente passou junto, conversando aqui sobre, né, o futuro, sobre nossa, né, sobre toda a nossa condição na pandemia, né? Eu queria te deixar dar a palavra para você, né, fazer suas considerações finais. Eu queria muito agradecer a oportunidade, agradecer a todos aí que ficaram conosco. Essa live foi muito gostosa e muito obrigada pelas perguntas. E assim, eu queria deixar o convite a todos vocês para vocês realmente ressignificarem o dinheiro, ressignificarem as finanças. Finanças não é um bicho de sete cabeças, né? E dinheiro, acho que muitas pessoas, a gente já ouviu muito na vida, não posso fazer isso porque não tem dinheiro, não consigo porque não tem dinheiro, e de repente o dinheiro se tornou um vilão na vida das pessoas, né? Que some quando você precisa dele, né? E no fundo, não, o dinheiro, na verdade, quem dirige é a gente, né? Então, assim, tomar cuidado com o nosso comportamento perante o dinheiro, que eu tenho certeza que se você se comportar bem, ele sempre vai estar ali por você. Lu, queria te agradecer aqui em nome da Fundação, eu queria te agradecer aqui por todos os esclarecimentos que você deu essa noite para nós, né? É um prazer aqui revê-la, né? Muito obrigado por tudo, e eu também queria aqui mandar um abraço especial, cumprimentar todo o time aqui, né, que fez a parte aqui dessa parte técnica, né? Todo o trabalho que nós temos aqui dos bastidores para preparar essa live de hoje, né? E também para todos os colaboradores da Fundação, para todo mundo aqui, para todos os amigos aqui que estavam aqui conosco assistindo a live, né? Essa live aqui que coincidiu com o jantar da turma, né? Obrigado a todos vocês, né? Para os parentes também que assistiram, né? Um abraço para todos, né? E de novo, falando para vocês se cuidarem, ficarem em casa, ficarem bem, se cuidarem. A pandemia não acabou ainda, por mais que ainda a gente esteja vivendo um momento de flexibilização, a gente ainda está vivendo a pandemia. Então, se cuidem todos, né? E, mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado pela participação de vocês hoje aqui. Um forte abraço a todos. Obrigada, pessoal. Um abraço. Boa noite. Obrigadão.